Certamente você já fez uma caminhada debaixo de um sol muito intenso e desejou ardentemente por um bom copo com água. É essa comparação que Davi faz, sedento pela presença do Senhor. Clama ao Senhor. E é isso que nós vamos aprender um pouco mais no Salmo 42, sobre a busca intensa de Davi pela presença do Senhor. Fique conosco. Olá, boa noite. Vamos a mais um ECOB. Hoje eu sou a convidada da semana para estar junto com vocês, estudando um pouco mais sobre os Salmos 42. Este salmo, ele faz uma comparação com o livro de Êxodo, onde o povo de Israel estava sedento pela presença do Senhor e clamava por socorro. Davi faz o mesmo clamor neste Salmo 42. Ele estava perseguido e sedento da presença do Senhor. Quantas vezes você já esteve sedento pela presença do Senhor? Vamos aprender um pouco mais neste salmo sobre a busca intensa pela presença do Senhor? Este foi um dos 10 salmos escritos para os filhos de Corá. Corá, ele foi fulminado pela ira de Deus, mas os seus filhos alcançaram favor e graça. E por isso eles cantavam a gratidão por essa libertação. Muito provável Davi escreveu esse salmo quando ele estava fugindo de seu filho Absalão. E quantas vezes nós fugimos das lutas e das aflições, mas elas nos alcançam. E por isso nós precisamos sempre, desesperadamente, estar diante do Senhor, porque só nele nós encontramos forças para subsistir à luta do nosso dia a dia. Vamos então à leitura do Salmo 42? Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Que lindo, não é mesmo? Que leitura deliciosa. É difícil da gente compreender que mesmo em meio a aflições nós podemos falar coisas tão lindas ao Senhor. Este salmo é uma alegoria de Israel, fora da aliança com o Senhor e sofrendo com a opressão do anticristo. E aqui vemos Davi clamando pela libertação de Deus, o Deus Elohim, o Deus da libertação. E você? Quantas vezes você já buscou essa libertação no Senhor?
Em meio às lutas e às aflições, é a única coisa que nós temos, é buscar e clamar pela doce presença de Deus para nos libertar das aflições do nosso dia a dia. O verso 3 fala das lágrimas, que são o pão de dia e de noite. E muitos, ao verem esse derramar de lágrimas, nos perguntarão: onde está o teu Deus? A nossa resposta precisa ser firme. Nosso Deus está ao nosso lado de dia e de noite, mesmo em tempos onde nossas lágrimas rolam com tanta facilidade dos nossos olhos. Onde está o teu Deus? Foi dito a Davi numa hora mais sombria da sua vida. E foi dito a Jesus também na cruz do Calvário: onde está o teu Deus? E certamente será dito a nós: onde está o nosso Deus? E nós vamos sempre responder: o nosso Deus está sempre conosco, esteve, está e sempre estará. Essa tem sido a afronta do mundo para nós, esse questionamento: onde está o teu Deus? Como se nós não pudéssemos passar por aflições. E essa também foi a afronta do diabo para Jesus. Onde está o teu Deus? O diabo tenta a Jesus falando: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mateus 4, verso 3. E a resposta de Jesus para o diabo é pronta: nem só de pão viverá o homem. Todos nós vamos passar por lutas e aflições, mas a nossa resposta diante das dores é: nosso Deus, Ele é supridor em todas as coisas. Nós não vamos só viver de coisas boas, mas nós vamos saber que em tempos de luta o Senhor também estará conosco. O verso 4 traz Davi a lembrança de como era bom salmodiar e cantar cânticos de alegria com toda a congregação. E ele vive nesse momento uma decadência de apenas estar nas lembranças, de não viver mais a alegria de poder cantar junto com todos, mas sim de estar em momentos de lutas e de aflições. A nossa vida, ela é cíclica. O tempo que passa não volta mais. Por isso nós podemos aproveitar, precisamos aproveitar todo o tempo, dia após dia, a alegria de estar salmodiando ao Senhor. Mas, mesmo em meio às dores e aflições, nós também precisamos salmodiar ao Senhor, porque adorando ao Senhor nos tornamos mais parecidos com Ele. No verso 5, Davi mostra uma fé inabalável, sabendo que depois desse tempo de provação, em meio a tantas lutas, ele novamente será restabelecido ao trono. E isso ocorreu. Assim como Davi, não se contente em ficar na ignorância do seu pecado. Pergunte ao Senhor: o que está acontecendo, Deus? Por que estou passando por essa aflição? Sondar a causa da nossa tristeza é a melhor cirurgia para o nosso pesar. A autoignorância, neste caso, não é benefício, é pura miséria. Então clame ao Senhor e Ele responder-te-á. No verso 6, vemos Davi clamar: ó Deus meu, que expressão linda, que expressão admirável. Quem ousaria clamar por um Deus assim? É um homem abandonado? Um homem desprezado? Sim, um homem sedento pela presença do Senhor. O Monte Mizar ficava muito distante de Jerusalém. Provavelmente Davi, na sua ânsia por Deus, sempre lembrava dos momentos que ele estava no tabernáculo adorando a Deus. E sempre havia esse desejo no coração de Davi, de buscar a presença do Senhor. Não importa a distância que você esteja de Deus, busque a Ele, clame a Ele e Ele te ouvirá. Aqui no verso 7, nós vemos Davi fazendo uma comparação com dois grandes fenômenos da natureza. As catadupas de Judeia, onde há turbilhões de águas incontroláveis, e o abismo. Muitas vezes, antes de nós entrarmos na presença do Senhor e alcançarmos vitória, nós somos lançados em meio a turbilhões de águas, em meio a tufões, em meio a furacões, em situações que nós não prevemos na nossa vida. Mas o Senhor, Ele é aquele que está no centro do furacão, para a calmaria que vem para nós. Então,
Se alicie com o Senhor, busque o Senhor, se derrame no Senhor, se concentre no Senhor, pois Ele é a fonte da nossa paz. Deus é o nosso socorro, é dele que vem o nosso suprimento. E é isso que nós vemos Davi falar no verso 8. De dia o Senhor é pão, de noite Ele é canção. Deus, Ele é suprimento em todo o tempo. Mesmo quando nós estamos em momentos de tanta angústia, Deus é o nosso socorro, como fala em Salmo 121. O verso 9 nos leva a pensar, como Davi, em meio a tantas lutas, nós pensarmos: Deus, tu te esqueceste de mim? Não, Deus jamais se esquece de nós. Qual é o homem que precisa de uma cirurgia para amputar um membro e fica pensando, será que é necessário? Mas entendemos que a retirada daquele membro foi necessário para salvar a sua vida. Então nós entendemos em Deus que muitas vezes o mal que nos acontece nem sempre é para a morte, mas é para salvar, salvação, redenção e recuperação, restauração de alguma área da nossa vida que era necessário. Então nós precisamos aprender a olhar para o Senhor em meio às lutas e dizer: amém, Senhor, obrigada por estar passando em meio a tantas aflições. Nós sabemos que a luta não é fácil, mas nós sabemos também que com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Este versículo não retrata somente o sofrimento de Davi, mas o sofrimento de Israel frente à opressão do anticristo. De fato, a opressão futura será tão grande que eles pensarão: as promessas de Deus foram esquecidas, não vão se cumprir. E provavelmente nós pensamos a mesma coisa quando estamos em meio às dores. Nós pensamos que as promessas que Deus já nos fez, elas foram esquecidas, elas não vão acontecer. Mas nós precisamos lançar o nosso pensamento. Jamais as promessas do Senhor passam nas nossas vidas. Tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Creia nisso. Vamos ler novamente o verso 10. Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Novamente vemos aqui Davi confrontado pelos seus inimigos. E o teu Deus, onde está? Nós certamente também nos identificamos com essa passagem. Quantas vezes em meio às lutas nós pensamos que fomos esquecidos por Deus? Em meio às lutas nós pensamos que Deus não se lembra mais de nós. Não, Deus jamais se esquece dos seus. As lutas servem para nos aprimorar. E certamente nós vamos evoluindo e todas as promessas que Deus fez, elas se cumprirão em nossas vidas. E finalmente o verso 11, vamos ler? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Pela fé, Davi afirma a restauração, Davi afirma a salvação, aleluia! E assim será para nós também. A segunda volta de Cristo nos trará salvação para toda a eternidade, nos afirmando, mesmo em meio a toda a tribulação que nós vivemos aqui, para nós há a esperança da eternidade ao lado do Senhor. Então confie nele, espere nele, louve a ele, porque dele vem a nossa redenção. Aleluia! E para finalizar, eu queria deixar com você uma leitura de Samuel Smiles para você se regozijar. Fala assim: a esperança é como o sol, que ao caminhar em direção a ele, lança a sombra do nosso fardo para trás. Amém? Então que você fique com essa palavra no seu coração. A esperança é como o sol. À medida que você caminha em direção a Ele, tudo é lançado para trás. Somente ficará a esperança de estarmos na eternidade com o Senhor. Então, nesse breve momento em que você está aqui, peregrinando por essa terra, lance o seu pensamento, a sua esperança no Senhor. Amém? Essa foi a palavra do ECOB desta semana. Eu espero que tenha edificado a sua vida. Se você gostou,
dê o seu like para que outras pessoas também possam ser edificadas com a palavra do Senhor e esta palavra possa alcançar muitas outras vidas. Muito obrigada por você estar aqui, nós agradecemos e eu queria terminar orando por você. Pai, muito obrigada por cada pessoa que dispôs do seu tempo para estar nessa noite aqui conosco, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Que essa palavra ela possa ecoar nos seus corações, trazendo esperança em meio à dor. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar ministrando, Senhor, esse estudo, e eu louvo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor fará por nós, a sua amada igreja. No nome de Jesus, amém. Obrigada por esse tempo, fiquem com Deus e até a próxima, gente. Tchau, tchau.